Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, Evangelista Marcos Aurélio, hoje é dia 2 de dezembro de 2019, são exatamente 7h33 aqui na região metropolitana de Fortaleza. Eu gostaria de deixar aqui alguns capítulos de uma belíssima história bíblica para sua breve meditação, que é a belíssima história de Ruth. Ruth, capítulo 1, na tradução João Ferreira de Almeida. E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra. Por isso, um homem saiu de Belém de Judá a peregrinar nos campos de Moabe. Ele e sua mulher e os seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o de sua mulher Noemi, e o de seus 2 filhos Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. E chegaram aos campos de Moabe, e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e o nome de uma era Orfa, e o nome da outra era Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. E morreu também a ambos Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então se levantou ela e as suas noras dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu-se que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe o pão. Por isso saiu do lugar onde estivera, e as suas noras com ela, indo elas, caminhando para voltarem para a terra de Judá. Disse Noemi às suas noras: Voltai, filhas minhas, cada uma em casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes comigo e com os falecidos. O Senhor vos dê que acheis descanso, cada uma em casa de seu marido. E, beijando-a a Zela, levantaram a voz e a choraram e disseram: Certamente voltaremos contigo ao seu povo. Disse, porém, Noemi: Voltai, filhas minhas, porque ireis comigo? Tenho eu ainda no meu ventre mais filhos para que vos sejam por maridos? Voltai, filhas minhas, ide-vos embora, porque eu muito velha sou para ter marido. Ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse maridos e ainda tivesse filhos, esperá-lo-eis até que viesse ser grandes? Deter-vos-eis por eles sem tomardes maridos? Não, filhas minhas, que mais amargo me é a mim do que as vós mesmas, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar, e Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Por isso disse Noemi à sua sogra, à sua nora: Eis que a tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Volta tu também após ela. Disse, porém, Ruth a Noemi: Não me inste para que te abandone e deixe de seguir, porque onde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu.
e o teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. E onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultado. Faça-me o Senhor assim outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo, pois, Noemi que de toda estava resolvida a ir com ela, deixou-lhe de falar. Assim, pois, foram-se ambas, até que chegaram a Belém. E sucedeu que, entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas e dizia: Não é esta Noemi? Disse, porém, Noemi: Não me chamais Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Cheia para ti, porém vazia, o Senhor me fez tornar. Por que, pois, me chamareis Noemi? O Senhor testifica contra mim, e o Todo-Poderoso me tem feito mal. Chegou-se, pois, Noemi, e com ela Ruth, sua nora, a Moabita, que veio dos campos de Moabe, e chegaram no princípio da colheita das cevadas. No princípio da colheita das cevadas. Capítulo 2 da belíssima história de Ruth, a partir do versículo 1. Tinha Noemi um parente de seu marido, homem valente e poderoso, da família de Elimeleque. E Ruth a Moabita disse a Noemi: Deixai-me ir ao campo, e apanharei espigas atrás daquele em cujos olhos eu achar graça. E ela disse: Vai, minha filha. Foi, pois, e chegou no campo, e apanhava espigas após os segadores, e coube-lhe em sorte uma parte do campo que era de Boaz, E eis que depois veio Boaz de Belém e disse aos segadores: O Senhor seja convosco. E disseram eles: O Senhor te abençoe. Depois disse Boaz ao moço que estava sobre os segadores: De quem é esta moça? E respondeu o moço que estava sobre os segadores e disse: Essa é a moça moabita que veio dos campos de Moabe com Noemi. E disse-me ela: Deixai-me colher espigas e, ajuntá-las entre as gavelas após os segadores. Assim ela veio e desde pela manhã está aqui até agora, a não ser um pouco que esteve em casa. Então disse Boaz a Ruth: Ouve, filha minha, não vás colher em outro campo, nem tampouco passes daqui, porque aqui ficará com as minhas moças. Os teus olhos estarão atentos ao campo que secarem, e irá após elas. Não dei ordem aos moços que não te molestem. Tendo tu sede, vai aos vasos e bebe do que os moços tirarem. Então ela caiu sobre o seu rosto e se inclinou à terra e disse-lhe: Por que achei graça aos teus olhos, para que faça casos de mim, sendo eu uma estrangeira? Então respondeu Boaz e disse a Ruth: Bem se me contou quanto fizeste a tua sogra, depois da morte de teu marido, e deixaste o teu pai e a tua mãe, e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que antes não te conhecia. O Senhor, que antes não conhecia, o Senhor retribua o teu feito, e te sejas concedido pleno galardão da parte do Senhor, Deus de Israel, sobre cujas asas viestes abrigar. Então disse ela: Achei eu graça aos teus olhos, Senhor meu, pois me consolastes e falaste ao coração da tua serva, sendo eu ainda uma estrangeira. E sendo já a hora de comer, disse Boaz: Achega-te aqui e come do pão, e molha o teu bocado no vinagre. Assim ela sentou-se ao lado dos segadores e deu-lhe também, e também tirou-lhe do trigo tostado, e comeu e se fartou, e ainda lhe sobejou. E levantando-se ela a colher,
Boaz deu ordem aos seus moços, dizendo: até entre as gavelas, deixai-as colher, e não as censureis, e deixai cair alguns punhados, e deixai-os ficar para que os colhas, e não a repreendeis. Esteve ela apanhando naquele campo até a tarde, e debulhou que apanhou quase uma efa de cevada. E tomou e viu a cidade, viu a sua sogra o que tinha tirado, também o que tinha tomado. E tomou e viu a cidade, viu a sua sogra o que tinha apanhado, também tirou, e deu-lhe que subejara, depois de fartar-se. E disse à sua sogra, e disse Noemi à sua sogra: onde trabalhaste? Onde colheste hoje? E onde trabalhaste? Bendito seja aquele que te reconheceu. E relatou à sua sogra com quem tinha trabalhado, e disse: o nome do homem com quem hoje trabalhei é Boaz. Então disse Noemi, bendito seja ele do Senhor, que não deixou a sua beneficência nem para com os vivos, nem para com os mortos. Disse mais Noemi: este homem é o nosso parente chegado, é um dentre os nossos remidores. Disse Ruth, e ainda me disse mais, 6 medidas de cevada. E disse Ruth, ainda me disse mais, com as moças que eu tenho te ajuntarás, até que acabem toda a cega que tenho. Toda a cega que tenho. Assim, e disse Noemi: melhor é, filha minha, que saias com as suas moças, para que noutro campo não te encontre. Assim ajuntou-se com as moças de Boaz para colher, até que a cega das cevadas e do trigo se acabou, e ficou com a sua sogra. Capítulo 3, na tradução João Ferreira de Almeida, do livro de Ruth. E disse-lhe Noemi, sua sogra: não hei de dar descanso para que fiques bem? Ora, não é este Boaz com cuja moças estiveste da nossa parentela? Eis que essa noite debulhará a cevada na eira. Lava-te, pois, e unge-te, e veste os teus vestidos, e desce a eira, e não te des a conhecer o homem até que tenha acabado de comer e beber. Então disse ela, tudo quanto disseste te farei. Então foi ela para a eira, e fez conforme tudo quanto a sua sogra lhe tinha ordenado. Havendo, pois, Boaz comido e bebido, estando já o seu coração alegre, veio deitar-se debaixo de um pé de monte de grãos. Então veio ela de mansinho, descalçou os pés e se deitou. E sucedeu que pela meia-noite o homem se estremeceu, e se voltou, e eis que jazia uma mulher aos seus pés, e disse ele: quem és tu? E ela disse: sou Ruth, tua serva. Estende, pois, a tua capa sobre a tua serva, porque tu és o remidor. E disse ele: bendita sejas tu do Senhor, filha minha, porque melhor fizeste esta tua última benevolência do que a primeira. Pois após nenhum dos jovens fortes, quer seja pobre, quer seja rico. Agora, pois, minha filha, não temas. Tudo quanto disseste te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és uma mulher virtuosa. Agora, porém, é verdade que eu sou o remedor, mas ainda outro remedor mais chegado do que eu. Fica-te aqui esta noite, e será que pela manhã, se ele te redimir, bem está que te redima. Porém, se não quiser te redimir, vive o Senhor, que eu te redimirei. Deita-te aqui até amanhã. Ficou-se, pois, deitada aos seus pés até o amanhã, e levantou-se antes que pudesse conhecer um ao outro, porquanto ele disse: não se saiba que alguma mulher veio a ele. E disse mais: dai-me a capa que está sobre ti, segura. E ela segurou. E ele deu 6 medidas e pôs lá em cima, e foi para a cidade. E foi para a sua sogra, que perguntou: como foi, minha filha? E ela lhe contou tudo quanto aquele homem lhe fizera. Então disse ela: espera, minha filha, até que saibas como irá o caso, porque aquele homem não descansará até que conclua hoje este negócio. Capítulo de número 4 da história de Ruth.
A partir do verso 1, da tradução João Ferreira de Almeida. E subiu Boaz à porta e assentou-se ali. E eis que o remedor de que tinha falado ia passando. E ele disse: Ô fulano, vem cá, assenta-te aqui. E desviou-se para ali a sua atenção e assentou-se. Então chamou 10 anciões da cidade e disse: Assentai-vos aqui. E assentaram. Então disse Boaz ao remidor: Aquela terra que foi de Elimeleque, nosso irmão, Noemi, que tornou da terra dos Moabitas, está vendendo. E eu resolvi informar-te disso e dizeres: compra-o diante dos habitantes e diante dos anciãos do meu povo. Se há de redimir, redime-o. Se não houver de redimir, declara-me, para que eu saiba, pois outro não há, senão tu que a redima, e eu depois de ti. Então disse ele: eu a redimirei. Porém disse Boaz: no dia em que comprares a terra da mão de Noemi, também a comprarás da mão de Rute, mulher do falecido. Rute a Moabita, mulher do falecido, para suscitar o nome do falecido sobre a sua descendência. Então disse o remidor: eu não a poderei redimir. Toma para ti o meu direito, para que não prejudique a minha herança, pois eu não a redimirei. Ora, havia, pois, em Israel há muito tempo esse costume, quanto à remissão e à permuta, para se fazer todo o negócio, o homem descalçava o sapato e o dava ao seu próximo. Isto era por testemunho em Israel. Então disse o remidor: toma para ti o meu direito, e descalçou o sapato. Então disse Boaz aos anciões e a todo o povo: vós hoje sois testemunhas de que tomei tudo o que foi da mão de Elimeleque e de Malom e de Quilom e de Rute, de Malom e de Quilom e de Noemi, e que também tomo por mulher Rute a Moabita, que foi mulher de Malom, para suscitar o nome do falecido, para que o seu nome não seja desarraigado dentre os seus irmãos e da porta do seu lugar. Disto vós hoje sois testemunha. Então todo o povo e os anciões disseram: somos testemunhas. E que o Senhor faça essa mulher que entra na tua casa como a Raquel e a Lia, que ambas edificaram a casa de Israel. Porta-te valorosamente em Efrata, e faze-te nome afamado em Israel, e seja a tua casa como a casa de Pérez, que Tamar deu à luz de Judá, sobre a descendência que o Senhor te der desta moça. Então tomou Boaz a Rute, e ela lhe foi por mulher, e ele a possuiu. O Senhor lhe fez conceber, e deu à luz um filho. Então disseram as mulheres: bendito seja o Senhor, que não deixou de te dar remidor, e faze-te nome e faze-te o seu nome afamado. E as mulheres disseram a Noemi: e ele nutrirá a tua alma. E ele nutrirá a tua alma, e ele te nutrirá, e ele será restaurador da tua alma, pois a tua nora que te amo deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. Então as mulheres disseram: então Noemi tomou seu filho e a pôs no seu colo, e foi a sua ama. Então as mulheres disseram a Noemi: nasceu um filho, e deram-lhe o nome dizendo Boaz, e deram-lhe o nome dizendo Obed. E estas são, pois, as gerações de Pérez. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Arão, Rão gerou Aminadab, Aminadab gerou a Naasson, Naasson gerou a Salmão, Salmão gerou a Obed, Obed gerou a Jessé, Jessé gerou a Davi, e Jessé gerou a Davi. Pronto, meus irmãos, aqui está a belíssima história do livro de Rute para vossa meditação. Espero que vocês escutem
também essa belíssima história aí, tá bom? Cada versículo, cada detalhe, para a meditação dos irmãos. Pastor Paulo de Campinas, Deus te abençoe. Quando eu for novamente em Campinas, eu vou no seu ministério aí, meu nobre. Estou devendo uma visita. André Oliveira, que mora aqui no condomínio. Deus que te abençoe, irmã Magna, nossa líder da faculdade. Preparava os slides, Deus que te abençoe. Irmã Magna, ora por nós aí, a gente vai apresentar o TCC agora. Se você tivesse na equipe, você ia organizar todos os slides para mim, para minha esposa e para a equipe pentecostal. Deus abençoe a todos, tá bom, meus irmãos? Essa é a história de Ruth, e aqui é o meu lado de memorizador. Não é o meu lado de pregador, é o meu lado de memorizador. Porque além de pedagogo, pregador, marido de uma mulher, pai de família, trabalhador, nós somos também memorizador das Escrituras, tá bom? Para a glória de Deus. Deus que abençoe a todos.